Um dos maiores erros que a gente comete quando está se relacionando é acreditar que o objetivo é encontrar alguém que desperte hesitação. Hesitação é maravilhosa. Química importa, atração importa, mas nenhuma dessas coisas te diz se você está emocionalmente segura. E é aí que tanta gente se perde. Porque o perigo quase nunca chega anunciado. Eu vou te manipular, eu vou fazer você duvidar de si mesma. Eu vou me tornar o centro do seu mundo emocional. Na verdade, ele quase sempre chega vestido de tudo o que você estava esperando. Alguém que manda mensagem o tempo todo. Alguém que parece extremamente interessado. Alguém que fala exatamente o que você precisa ouvir. Alguém que faz você se sentir escolhida. Alguém que parece bom demais para ser verdade. Às vezes, é. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Love Hacks. Eu sou Renê e hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente só entende quando já está ferida. Como reconhecer perigo emocional antes de se apegar de verdade. A gente cresce ouvindo que o mais importante é a química, a hesitação, aquele não consigo parar de pensar nessa pessoa. Só que hesitação não é o mesmo que segurança. E segurança emocional, essa quase ninguém ensina a identificar. Hoje eu quero te dar um mapa simples. Não é uma lista de 50 red flags, sinais vermelhos. É um jeito de enxergar o que realmente importa. Como a pessoa lida com poder, com a realidade e com o reparo. Se você está namorando, saindo com alguém ou tentando entender um relacionamento do passado, esse episódio é para você. Respira fundo e vamos lá. Então, gente, uma das frases que a gente encontrou pesquisando esse episódio ficou martelando na cabeça. O perigo muitas vezes usa a fantasia da segurança. Pensa nisso num segundo. Né? O perigo usa a fantasia da segurança. Não porque toda pessoa charmosa é perigosa, nem porque toda pessoa emocionalmente expressiva está te manipulando, mas porque quem quer poder entende muito bem que a bondade abre portas muito mais rápido do que a intimidação. O controle quase nunca começa com controle. Ele começa com confiança. E confiança é uma das coisas mais lindas que a gente pode viver. Também é uma das coisas mais valiosas que a gente pode perder. Por isso, esse papo não é para você sair desconfiada de todo mundo. A gente não quer que você entre em todo encontro já procurando motivo para correr. Isso é cansativo. E também não é saudável, não. O nosso objetivo hoje é bem mais simples: ajudar você a desacelerar o suficiente para enxergar o que realmente está acontecendo. Porque existe uma diferença enorme entre alguém cometer um erro e alguém revelar um padrão, entre insegurança e senso de direito, entre comunicação desajeitada e manipulação emocional, entre intimidade genuína e apego acelerado.
A maioria dos relacionamentos perigosos não se tornam perigosos da noite para o dia. Eles se tornam perigosos porque cada momento pequeno é fácil de justificar. Ela estava só estressada. Ele teve um dia difícil. Ela tem medo de me perder. Ele não quis dizer isso. Ela pediu desculpas. Cada explicação isolada parece razoável, até que meses depois você percebe que passou mais tempo justificando o comportamento da pessoa do que observando o comportamento da pessoa. E é exatamente sobre isso que esse episódio é: observação, não suposição, não fantasia, não potencial. Observação. Porque relacionamentos saudáveis não pedem que você ignore a realidade. Eles ficam mais seguros quanto mais você conhece a pessoa. Você não fica mais ansiosa. Você não fica mais cuidadosa com as palavras. Você não fica o tempo todo tentando evitar a próxima briga. Você relaxa. Você se torna mais você mesma. Você para de performar. Você para de andar em ovos. E isso que segurança emocional parece. Não perfeição, não felicidade constante, segurança. Então, antes de a gente falar de red flags, de manipulação ou de parceiros perigosos, a gente precisa começar com uma pergunta. Como reconhecer o perigo emocional antes de estar profundamente apegada? Porque quando o apego fica forte, a objetividade fica muito mais difícil. O cérebro começa a proteger o relacionamento em vez de avaliá-lo. A gente explica, justifica, espera, lembra dos melhores momentos, imagina o futuro. E aos poucos a realidade fica mais difícil de ouvir do que a possibilidade. Por isso, o primeiro framework que a gente vai usar pode ser uma das ferramentas mais úteis que você vai aprender. Ele não pergunta se a pessoa é perfeita. Ele pergunta algo muito mais importante: como ela lida com o poder? Como ela lida com a realidade? E como ela lida com o reparo depois de ferir alguém? Essas três perguntas revelam mais sobre o caráter de alguém do que quase qualquer coisa que ela possa falar. Algumas das pessoas mais perigosas não parecem perigosas no começo. Elas parecem atentas, protetoras, emocionalmente inteligentes, intensas de um jeito que parece lisonjeiro. E porque o começo é tão poderoso, muita gente assume que o relacionamento é especialmente especial. Mas intensidade não é o mesmo que segurança. Charme não é o mesmo que caráter. Uma pergunta simples muda tudo. O que acontece quando essa pessoa não consegue o que quer? Essa pergunta vai te dizer muito mais do que perguntar o quanto ela gosta de você. Uma das formas mais fáceis de se sobrecarregar no namoro é tentar decorar centenas de red flags. Não ignore isso. Fique de olho naquilo. Se ela falar isso, se ele fizer aquilo, em pouco tempo você sente que precisa de um checklist toda vez que conhece alguém. Mas e se existisse um jeito muito mais simples de avaliar o caráter de alguém? Em vez de decorar dezenas de sinais de alerta, e se você só precisasse lembrar de três palavras: poder, realidade, reparo. Essas três ideias te dão um framework para entender quase toda a dinâmica de relacionamento que você vai viver. Vamos começar pelo poder.
Poder não é sobre quem ganha mais dinheiro. Não é sobre quem tem a personalidade mais forte. É sobre o que acontece quando uma pessoa quer algo que a outra não quer. Como ela reage quando não consegue o que quer? Fica curiosa ou fica controladora? Pessoas saudáveis conseguem tolerar frustração. Ninguém gosta de ouvir não, mas elas respeitam. Uma pessoa emocionalmente segura entende que o amor não elimina o direito da outra pessoa de escolher. Uma pessoa controladora vê a sua independência como um obstáculo. Os primeiros sinais quase sempre são sutis. Talvez ela empurre a exclusividade antes de você estar pronta. Talvez ela espere comunicação constante. Talvez fique irritada quando você sai com amigos. Talvez peça acesso ao seu celular, senhas ou localização e chame isso de prova de confiança. Repara uma coisa: nenhum desses comportamentos parece dramático sozinho. Por isso é tão fácil justificar. A verdadeira pergunta não é se ela pede, é como ela reage quando você coloca um limite. Eu prefiro não compartilhar minha senha. Eu já tenho planos hoje. Eu preciso de um tempo para pensar. Eu ainda não estou pronta ou pronto. Você não é a minha prioridade quando você não falou isso, né? Isso é. Esses momentos pequenos revelam muito mais do que qualquer gesto romântico grandioso, porque limites revelam caráter. Alguém emocionalmente saudável pode ficar desapontado, pode até fazer perguntas, mas não te pune por ter limites. Não te culpa, não te pressiona, não te faz sentir egoísta por proteger o seu espaço. Uma pessoa controladora geralmente reage de forma bem diferente. De repente, o seu limite vira prova de que você não se importa o suficiente, de que você está escondendo alguma coisa, de que você é difícil, de que você está fazendo ela se sentir insegura. Repara como a conversa muda rápido. Em vez de discutir o limite, você agora está defendendo o seu caráter. Isso não é acidente, não. É uma mudança de poder. Agora, a segunda parte do framework: realidade. Realidade é surpreendentemente simples. Essa pessoa consegue tolerar a verdade? Não a verdade que ela gosta, a verdade de verdade. Ela consegue ouvir que magoou você, que você discorda, que ela cometeu um erro? Ou a realidade imediatamente vira negociável? Pessoas que têm dificuldade com responsabilidade costumam mudar a história em vez de mudar o comportamento. Não foi assim. Você está lembrando errado. Você é muito sensível. Você está fazendo um drama por nada. Procurando conversas reais sobre amor, conexão e tudo o que existe entre uma coisa e outra. Escute o Love Hacks, sincero, profundo, em 4 idiomas: inglês, espanhol, francês e português. Encontre a sua versão onde quer que você ouça podcasts. Pouco a pouco a conversa deixa de ser sobre o que aconteceu e começa a ser sobre se a sua experiência sequer é válida. Isso é exaustivo, porque agora você não está mais resolvendo um problema juntos. Você está defendendo a sua percepção da realidade. Relacionamentos saudáveis não exigem que você convença alguém de que seus sentimentos existem. Um parceiro saudável pode lembrar dos eventos de forma diferente. Isso acontece.
mas ele ainda tem interesse em entender a sua experiência. Ele não assume automaticamente que o problema é você, né? É verdade. E por fim, reparo. Todo relacionamento tem conflito. Todo relacionamento tem decepção. Todo relacionamento tem erros. Isso é normal. A pergunta não é se alguém te magoa. A pergunta é o que ela faz depois, né? Porque esses sentimentos valem, né? O que ela faz depois? Ela fica curiosa, pede desculpas sem condições, pergunta como pode melhorar? E mais importante, ela realmente muda? Porque reparo não se mede por palavras, se mede por comportamento. Algumas pessoas pedem desculpas lindamente, choram, explicam, prometem, compram flores, planejam uma viagem, fazem declarações grandiosas sobre o quanto você significa. E depois, nada muda. A mesma discussão volta, o mesmo comportamento se repete, o mesmo pedido de desculpas vem atrás. Isso não é reparo, isso é um ciclo. Reparo de verdade parece bem menos dramático. Geralmente soa assim: você tem razão, eu não lidei bem com isso. Me desculpa. É isso que eu vou fazer diferente. Então, ela realmente faz de novo e de novo e de novo. É assim que a confiança se constrói, não através do comportamento perfeito, através de reparo consistente. Quando você lembra dessas três perguntas, como ela lida com o poder, como ela lida com a realidade, como ela lida com o reparo, você para de se distrair só com o charme. Porque caráter não se revela no melhor dia de alguém. Se revela no que ela faz quando as coisas não saem do jeito que ela quer. Agora, uma coisa surpreende muita gente. Algumas das pessoas mais inteligentes e emocionalmente conscientes ainda acabam em relacionamentos não saudáveis. Não porque sejam ingênuas, não porque são fracas, e certamente não porque são pouco inteligentes. Na verdade, muitas são extremamente perceptivas. Então, por que acontece? Porque o nosso cérebro não avalia relacionamentos como detetives. Ela avalia como seres humanos. E seres humanos são movidos por esperança, por apego, por química, pelo desejo de fazer algo significativo funcionar. Uma das maiores armadilhas psicológicas se chama reforço intermitente. Pensa numa máquina caça-níqueis. Você não ganha toda vez. Se ganhasse, não seria emocionante. Se nunca ganhasse, pararia de jogar. A recompensa vem de forma imprevisível. Às vezes você recebe afeto, às vezes distância, às vezes calor, às vezes silêncio, às vezes conexão incrível, às vezes confusão total. Estranhamente, essa inconsistência pode fazer as pessoas se apegarem ainda mais, não menos, porque o cérebro começa a perseguir a volta dos bons momentos. Em vez de perguntar: esse relacionamento é saudável? Ele começa a perguntar: como eu faço a gente voltar a ser como foi no fim de semana passado? Agora, você não está mais avaliando o relacionamento, você está gerenciando ele. Outra armadilha é a idealização. Quando a gente conhece alguém de quem gosta muito, o cérebro naturalmente preenche as lacunas. A gente não vê só quem a pessoa é,
A gente também imagina quem ela poderia se tornar. A gente imagina o futuro, as viagens, a família, as conversas daqui a anos. Potencial é lindo, mas potencial também pode ser perigoso, porque potencial não é realidade. O futuro de alguém não é o mesmo que o comportamento atual dela. E relacionamentos se vivem no presente, não na possibilidade. Outro motivo pelo qual as pessoas ficam e a dissonância é a dissonância cognitiva. É aquele desconforto que a gente sente quando a realidade conflita com o que a gente já acredita. Imagina que você passou meses falando para os amigos o quanto essa pessoa é incrível. Apresentou para a família, reorganizou a sua vida por ela. Agora você descobre um comportamento que não combina com a história que você contou para si mesma. O cérebro tem duas opções: mudar a história ou justificar o comportamento. A maioria de nós escolhe a segunda opção primeiro. Não porque somos irracionais, porque mudar a história dói. Significa admitir que a gente estava errada. Significa entristecer o futuro que a gente imaginou. Significa recomeçar. E isso é doloroso. E, gente, eu sei disso. Eu sei. Empatia também pode virar armadilha. Hum. Muitas pessoas carinhosas ouvem histórias dolorosas e imediatamente querem ajudar. Pensam, ela só foi ferida. Ele nunca teve alguém que amasse direito. Se eu for paciente o suficiente, ela vai se curar. Compaixão é uma qualidade linda, mas compaixão sem limites muitas vezes vira autoabandono. Você pode entender por que alguém se comporta de determinado jeito, sem aceitar esse comportamento na sua vida. Entender explica o comportamento, não o desculpa. E tem ainda a familiaridade. Em inglês a gente tem uma expressão que é familiarity breeds contempt. A familiaridade cria o a não o ódio, mas a rejeição, né? Contempt eu não sei como traduzir. Ressentimento. Familiaridade cria ressentimento. Uhum. Às vezes as pessoas confundem familiaridade com compatibilidade. Se o caos parece familiar, a calma pode parecer chata. Se a imprevisibilidade parece normal, a consistência pode parecer suspeita. Se você passou anos conquistando o amor, receber amor saudável pode até parecer desconfortável. Isso não significa que o amor saudável está errado. Significa apenas que o seu sistema nervoso está reconhecendo o que ele está acostumado, não necessariamente o que é bom para você. E por fim, esperança. Esperança é uma das forças mais poderosas em qualquer relacionamento. A esperança diz: ela vai mudar. Ele está sob pressão. Isso não é quem ela realmente é. As coisas vão melhorar. Às vezes a esperança é justificada. Pessoas crescem, pessoas se curam, pessoas mudam. Mas a pergunta que importa é: você está esperando porque está vendo mudança consistente? Ou você está esperando em vez de enxergar? São duas coisas completamente diferentes. Crescimento de verdade deixa evidência, não deixa só promessas. O que nos leva a um dos princípios mais simples de relacionamento que a gente já ouviu
Julgue padrões, não promessas. Julgue impacto, não intenção. Julgue o comportamento de hoje, não o potencial de amanhã. Porque as pessoas eventualmente se tornam exatamente quem elas praticam ser repetidamente. E essa é a pessoa com quem você está realmente construindo um relacionamento. Vamos falar de uma coisa que confunde muita gente. Se parceiros perigosos não se revelam imediatamente, como você é para saber a diferença entre alguém que simplesmente cometeu um erro e alguém que não é emocionalmente seguro? A resposta é se tornar desconfiada. A resposta é se tornar observadora. Uma conversa raramente vai te dizer tudo. Uma discussão também não. Caráter se revela com o tempo, principalmente depois que algo dá errado. Uma das coisas mais saudáveis que você pode fazer é parar de tratar toda a preocupação inicial com luz verde ou luz vermelha. Em vez disso, trate com luz amarela. Desacelera. Não acelera o relacionamento. Não termina imediatamente. Coleta mais informação. Mantenha a sua rotina. Continua vendo seus amigos. Continua com seus hobbies. Não aumenta a dependência emocional enquanto ainda está aprendendo quem essa pessoa é. Você não precisa decidir o caráter inteiro de alguém depois de um momento desconfortável, mas também não precisa ignorar. Observa, depois conversa. Escolhe um exemplo específico, não 10. Não todos os problemas que você já notou. Usa linguagem simples. Quando a gente combinou de se ver na sexta, você não me avisou que não ia conseguir. Isso não funciona para mim. Se algo mudar, eu gostaria de uma mensagem. E para de falar. Essa é a parte que a maioria das pessoas pula. Elas continuam explicando, defendendo, convencendo. Mas a explicação não é a parte importante. A resposta é. Porque a resposta é o diagnóstico. Uma pessoa saudável geralmente fica curiosa, assume responsabilidade, não precisa de 20 minutos para entender por que aquilo importava. Ela pode dizer: Você tem razão, eu deveria ter avisado. Me desculpa. Vou garantir que isso não aconteça de novo. Então, você observa, não por um dia, por várias situações, porque mudança não se prova com um pedido de desculpas, se prova com comportamento repetido. Às vezes você vai encontrar alguém que não é perfeito, mas que genuinamente quer melhorar. Talvez fique um pouco na defensiva no começo, talvez precise de alguns minutos para processar, talvez não responda perfeitamente, mas ela volta, continua a conversa. Pensa no que você falou e nas próximas semanas o comportamento realmente muda. Isso é alguém capaz de crescimento. Crescimento não é perfeição. Crescimento é movimento. Agora, compara com alguém que não é emocionalmente seguro. Em vez de curiosidade, você recebe minimização. Ai, não foi tão grave assim. Em vez de responsabilidade, você recebe culpa. Se você não fosse tão sensível, em vez de reparo, você recebe punição. Ela fica fria, desaparece, começa outra discussão, ameaça ir embora. Ou de alguma forma, você acaba pedindo desculpas. Já notou isso? Você traz algo que te magoou. E 20 minutos depois,
É você quem está pedindo desculpas. Isso não é conflito saudável. Isso é redirecionamento emocional. Com o tempo, você para de trazer as coisas, não porque os problemas sumiram, mas porque aprendeu que honestidade tem consequências. E esse é um dos sinais mais claros de que a segurança emocional está desaparecendo. Outra forma mais simples de avaliar o relacionamento se pergunta, se pergunta três coisas. As ações dela batem consistentemente com as palavras? Eu geralmente me sinto mais calma depois de passar tempo com ela ou mais ansiosa? Eu me sinto mais eu mesma ou menos? Essas perguntas parecem quase simples demais, mas são notavelmente precisas. Relacionamentos saudáveis expandem a sua vida. Eles não vão reduzindo ela aos poucos. Você não fica menor, não fica mais quieta, não fica mais com medo de errar. Você fica mais confortável sendo você mesma. E isso é segurança. E é isso que segurança parece. Não hesitação constante, não reasseguramento constante. Liberdade. Outro lembrete importante: você não precisa juntar evidências infinitas antes de se levar a sério. Às vezes as pessoas pensam, talvez eu precise dar mais uma chance. Talvez eu deva esperar. Talvez eu esteja exagerando. Mas se o seu corpo se sente constantemente inseguro, se você está sempre gerenciando as emoções de outra pessoa, se você está se editando para evitar conflito, essas experiências importam. O seu sistema nervoso nota padrões muito antes da sua mente lógica estar pronta para admiti-los. Isso não significa que todo sentimento desconfortável é um red flag. Significa que a sua experiência merece atenção. Porque o amor saudável deveria deixar a realidade mais clara, não mais confusa. O objetivo não é se tornar alguém que vai embora na primeira discordância. O objetivo é se tornar alguém que presta atenção depois da discordância. É aí que o caráter mora. Não no romance, não na química, não nos discursos lindos, mas no que alguém escolhe fazer repetidamente depois de ter a oportunidade de fazer melhor. Antes de a gente terminar, tem mais uma ideia que a gente considera extremamente importante. Porque depois de ouvir tudo isso, algumas pessoas podem começar a se perguntar: então, como eu fico aberta para o amor sem me tornar paranoica? É uma pergunta justa. A resposta não é desconfiar de ninguém. E também não é confiar em todo mundo. É deixar a confiança crescer na mesma velocidade da evidência. Confiança não é algo que você deve a outra pessoa. É algo que ela conquista pouco a pouco, momento a momento, experiência a experiência. Um dos maiores mitos sobre o amor é que se alguém parece certo, você deveria simplesmente se entregar ao sentimento. Mas sentimentos são informação, não são prova. Às vezes, borboletas significam hesitação, às vezes significam ansiedade, às vezes significam atração, às vezes significam o seu sistema nervoso reconhecendo algo familiar. Por isso, por isso sentimentos precisam de realidade. E realidade precisa de tempo. Um dos hábitos de namoro mais saudáveis que você pode desenvolver é deixar as pessoas se revelarem naturalmente. Não corre para definir o relacionamento antes de ter vivido uma discordância.
Não corre para tomar decisões que mudam a vida antes de ter visto responsabilidade. Não confunde consistência de 2 semanas com consistência de 6 meses. Intimidade real não se constrói acelerando o cronograma. Se constrói sobrevivendo a vida ordinária juntas. Decepção, estresse, agenda cheia, mal entendidos, conflito. Esses momentos te dizem infinitamente mais do que qualquer viagem perfeita. Qualquer um pode ser maravilhoso na fase de lua de mel. O caráter aparece quando a vida fica inconveniente, quando ela está cansada, quando está frustrada, quando houve um não, quando não consegue exatamente o que queria. É aí que a segurança emocional ou cresce ou desaparece. A gente, a gente também quer falar com quem está ouvindo e percebendo que ignorou os sinais em um relacionamento passado. Por favor, não transforme esse episódio em mais um motivo para se criticar. A maioria das pessoas não ignora red flags porque é tola. Ignora porque é esperançosa, porque acredita que as pessoas merecem graça, porque quer que o amor funcione. Essas não são fraquezas, são qualidades lindas. O objetivo não é perder essas qualidades, é protegê-las. Compaixão fica muito mais saudável quando vem acompanhada de discernimento. Empatia fica muito mais saudável quando vem acompanhada de limites. Esperança fica muito mais saudável quando vem acompanhada de evidência. Você não precisa se tornar cínica para se tornar mais sábia. Você só precisa parar de fazer uma pergunta: quem essa pessoa poderia se tornar? Antes de fazer outra. Quem ela está me mostrando repetidamente que já é? Porque esse é o relacionamento que você está realmente escolhendo, não o que você imagina, o que está acontecendo agora, nestes momentos. E talvez essa seja a maior lição de hoje. Não construa um relacionamento em cima de promessas. Construa em cima de padrões. Não meça o amor pela intensidade. Meça pela consistência. Não confunda atenção com respeito. Não confunda química com compatibilidade. Não confunda vulnerabilidade com responsabilidade. E não confunda a explicação de alguém sobre o próprio comportamento como comportamento mudado. No fim do dia, segurança emocional não é barulhenta, não é dramática. Não te faz questionar o tempo todo onde você está. Não exige análise infinita. Segurança de verdade parece surpreendentemente comum. Você consegue respirar, você consegue discordar, você consegue ter limites, você consegue errar, você consegue ser completamente você mesma. E o relacionamento fica mais forte por causa dessas coisas, não mais fraco. Se alguém realmente se importa em construir uma vida com você, ela não vai pedir que você se torne menor para isso acontecer. Ela vai fazer espaço para tudo o que você é e vai continuar provando isso, não com palavras, mas com ações. Porque segurança de verdade nunca precisa de fantasia. Com tempo suficiente, ela sempre se revela. E se tem uma coisa que a gente gostaria que você levasse desse episódio é essa. Você não precisa prever o futuro para tomar boas decisões de relacionamento.
Você só precisa prestar atenção no presente. Presta atenção em como a pessoa trata os seus limites. Presta atenção em como ela lida com decepção. Presta atenção se ela fica mais responsável com o tempo ou mais defensiva. Presta atenção se você se sente cada vez mais livre ou cada vez mais cuidadosa. Porque relacionamentos saudáveis não exigem que você questione constantemente a sua própria realidade. Não exigem que você conquiste respeito básico. E certamente não exigem que você se torne outra pessoa para manter a paz. Se a conversa de hoje fez sentido para você, não guarda só para você. Manda esse episódio para alguém que está namorando, para alguém que está recomeçando depois de um término, ou para alguém que fica se dizendo: talvez eu esteja esperando demais. Querer respeito não é esperar demais. Querer consistência não é esperar demais. Querer segurança emocional não é esperar demais. Isso não é luxo. É a base de todo relacionamento saudável. E lembra, você não precisa de instintos perfeitos para fazer escolhas melhores. Você só precisa desacelerar o suficiente para enxergar o que realmente está ali. Muito obrigada por ter passado esse tempo com a gente. Se você gostou do episódio de hoje, não esquece de seguir o Love Hacks, onde você ouve podcasts. E se conhece alguém que pode se beneficiar dessa conversa, a gente agradece de verdade se você compartilhar. A gente volta na semana que vem com mais uma conversa para te ajudar a construir relacionamentos mais saudáveis e felizes. Até lá, cuida de você e não aceite um relacionamento que peça que você se torne menos do que você é só para manter ele vivo. Bom, gente, muito obrigada, abraço, até já. Se esse episódio fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e continue aqui.